Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos fazer aqui uma leiturinha das energias da semana, uma leiturinha semanal pra gente ver as energias que a gente vai lidar essa semana, a energia central da semana, as influências positivas, as influências desafiadoras, um conselho. Antes da gente fazer essa leiturinha, eu peço que você, se você ainda não está inscrito nesse canal no YouTube, se inscreva, já deixa o seu curtir, porque isso me ajuda muito como produtor de conteúdo. Se você está vendo esse vídeo no Instagram, compartilha no seu story, compartilha com as pessoas que você ama, deixa o seu curtir também, porque isso me ajuda muito, não custa nada, isso me ajuda muito como produtor de conteúdo. Quer fazer uma leitura de tarô particular? Entre em contato comigo, vou deixar se você está no Instagram, é só entrar em contato comigo. Se você está no YouTube, vou deixar o meu contato aqui embaixo. Entre em contato comigo para saber mais informações dos atendimentos e agendamentos. Quer estudar tarô? Eu também dou um curso de tarô. Eu vou deixar o link. Se você estiver no YouTube, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você estiver no Instagram, tem um link no meu perfil do meu curso de tarô, onde você consegue entender um pouquinho melhor sobre essa ferramenta maravilhosa. Eu falo sobre cada uma das 78 cartas do tarô nesse curso. E você tem 2 aulas gratuitas no curso que você consegue assistir gratuitamente para você ver se você gosta do meu jeitinho de falar sobre as cartas, se você gosta da minha metodologia. Beleza? Recados dados, vamos lá. Vamos ver as energias dessa semana aqui. Quem gosta de saber os baralhos, que baralho que eu estou usando, esse baralho aqui é o baralho Tarô do Amor para Assuntos do Coração. É da editora Madras. Beleza? Vamos ver o que a gente tem aqui então, gente. Vamos ver. As energias dessa semana, a energia principal da semana, os aspectos positivos, os desafios e um conselho pra gente. Vamos ver. Energia central, aspectos positivos, um desafio e um conselho. O que nós temos aqui? Como energia central dessa semana, a gente tem um eremita convidando a gente a observar aquilo que a gente vem acertando, aquilo que a gente vem errando. Se a gente observa que nessa lua crescente estão surgindo coisas que a gente não queria muito, coisas que a gente não gosta muito, se a gente começa a se deparar com os erros que a gente vem cometendo, ou de repente se a gente começa a perceber que aquele caminho, aquela trilha que a gente estava seguindo, de repente não vai levar a gente aonde a gente queria chegar, o eremita talvez esteja pedindo para a gente um momento de interiorização, um momento de reflexão, um momento para a gente se encontrar com a gente mesmo. Porque às vezes a gente está tão preocupado com os assuntos externos, tão preocupado em conseguir resolver as questões externas, que a gente se esquece que quem está preocupado e quem está tentando resolver tudo é o nosso ego. Sendo que a espiritualidade sempre ensina a gente que é importante o nosso ego se silenciar um pouco, e isso está um pouquinho retratado no arcano da força. É necessário o nosso ego se silenciar um pouco, a gente entrar no processo reflexivo, entrar no processo meditativo, no silêncio do ego. Isso me lembra um pouco até o livro A Voz do Silêncio, da Blavatsky. No silêncio do ego, no silêncio absoluto, num processo de meditação, nós começamos a entrar em contato com o nosso espírito, entramos em contato com a nossa intuição. E a nossa intuição, ela começa a guiar a gente. Ela fala assim, olha, aquela direção que você estava seguindo de repente não é tão assertiva assim, de repente tem uma direção melhor que você pode seguir a partir de hoje. Enfim, o eremita, ele me transmite essa sensação da gente começar a se encontrar. A gente estava perdido esse tempo todo, a gente estava perdido de nós mesmos, a gente não sabia quem éramos, quem somos, o que realmente queremos, o que realmente nos move. E o eremita, de repente, ele vem trazer essa reflexão pra gente. Quem é você? O que te move? O que traz energia para você? Aquilo com que você vinha trabalhando até hoje, até esse ponto, realmente te move? Realmente te dá energia? Realmente é aquilo que você veio fazer aqui na Terra, aquilo que você veio construir aqui na Terra? Você realmente está lidando com coisas que te dão prazer, que ativam a sua libido, que te dão potência? Ou as coisas que você estava fazendo não te dão esse prazer todo, não te dão libido, não movem você, e de repente é por conta disso que elas não estavam dando certo? E o eremita pede esse momento de reflexão, esse momento de interiorização. Também é uma carta mais solitária, talvez esse processo de reflexão seja um processo solitário, talvez vai ser uma carta que vai convidar a gente a ficar mais quietinho, no nosso cantinho. Talvez é uma carta que convida a gente a não tentar estar tão ativos assim, a gente tentar se interiorizar mais,
Porque a gente fala assim, tá, vou me interiorizar, vou me trancar dentro do quarto e vou assistir Netflix. Não, é uma carta que pede realmente um momento de reflexão, um momento de interiorização. Tentar evitar essas atividades externas, a gente se voltar para uma atividade interna. Faz sentido para você que está recebendo essa mensagem? Considera essa energia que a gente está, a energia da semana passada que a gente está deixando, a gente está começando uma semana nova, né? Nessa semana passada, nessa transição da semana passada, com os acontecimentos da semana passada na sua vida para essa semana atual, faz sentido essa mensagem? Você está se sentindo a necessidade de se interiorizar um pouco mais, de se fechar um pouco mais? É uma carta que tem uma linha tênue ali entre a gente tomar cuidado com o isolamento construtivo, meditativo, e de repente a gente está se isolando demais também. Talvez o caminho do meio é sempre adequado, porém essa carta ela pende um pouquinho mais para a solidão. Pende um pouquinho mais para a gente se isolar um pouquinho, para a gente entrar no processo construtivo de reflexão. Me conta, faz sentido? Deixa um comentário aqui para eu saber. Aspectos positivos dessa semana. Olha que babado, gente. A gente tem aqui a morte pra gente. A morte, como aspecto positivo dela, eu vejo ela me traz a sensação de encerramentos, me traz a sensação de transformações. Nesse processo reflexivo do eremita, de repente a gente vai perceber, tanto na nossa vida externa quanto dentro da gente também, a gente vai perceber aquilo que precisa ser transformado. De repente, até nesse momento, a gente estava fazendo um monte de coisas, o nosso ego, né? Eu conversei um pouquinho sobre ego no comecinho do vídeo. O nosso ego estava tentando resolver as coisas sozinho, o nosso ego estava ali desesperado, estava ansioso. E esse eremita com essa morte me fazem te perguntar, estava dando certo isso? Você se manter sempre nessa frequência da preocupação, sempre nessa frequência da angústia, sempre nessa frequência de estar tentando resolver as coisas, procurando resolver os problemas, o seu ego tentando resolver os problemas sozinho, sem a conexão espiritual, estava dando certo? Sem esse processo de interiorização, sem esse processo de meditação, sem esse processo de reflexão, estava dando certo? Eu vi um vídeo num canal, que eu adoro assistir um monte de canais de terapias, de magia, de um monte de coisa. Eu vi um vídeo num canal falando desse processo assim de que às vezes a gente não tem muito tempo, a gente usa a desculpa de que a gente não tem tempo para meditar. A gente não tem tempo. Eu sei que eu preciso meditar diariamente, mas eu não tenho tempo, eu preciso fazer coisa de trabalho, eu preciso resolver coisa em casa, eu preciso lidar com a família, eu preciso lidar com o filho, eu não tenho tempo de meditar. Será que você não tem tempo mesmo de tirar 5 minutos do seu dia, 10 minutos do seu dia, quanto mais melhor? Mas pelo menos 5 minutos, 10 minutos do seu dia para fazer uma meditaçãozinha, para você estar consigo mesmo ou consigo mesma? Você não tem tempo mesmo ou é uma desculpa que você está dando para você não ter esse contato consigo mesmo e pela falta desse contato consigo mesma, você não está fazendo as coisas da melhor maneira possível. E isso de repente está trazendo problemas, isso de repente não está te ajudando a resolver os problemas que você precisa resolver, justamente pela falta desse processo de interiorização. E a morte pode estar pedindo uma mudança nisso. Uma mudança de paradigma, uma mudança de frequência. Você falar, tá, a partir de hoje eu vou tirar sim um tempo todo dia para meditar e você fazer isso, porque a morte implica numa mudança. Ela implica numa transformação. Então, sim, eu vou tirar um tempo sim para meditar. Eu vou tirar um tempo sim para fazer coisas que são importantes para mim. Eu vou tirar um tempo sim para cuidar de mim. Se eu não me cuidar, quem é que vai cuidar de mim? Eu preciso cuidar de mim. Eu vou tirar um tempo sim para fazer isso. A morte ela pode estar pedindo encerramento de velhos hábitos, encerramento de velhas crenças, encerramento de velhas energias que não estão mais ajudando. O corte, a morte tem essa... Nesse tarô especificamente não tem, mas geralmente ela tem o símbolo da foice, que traz pra gente a coisa do corte, né? De você cortar aquilo que não serve mais. Cortar aquilo que não tá mais trazendo influências positivas. Cortar aquilo que tá atrapalhando, que não tá ajudando. E ela pede uma mudança. A morte é morte, né? Você morrer nesse momento, um processo de transição, uma morte simbólica, é claro. Você morrer nesse momento para você renascer numa pessoa nova. Renascer com crenças novas, renascer com uma rotina nova, renascer com hábitos novos. De repente a morte está convidando você a abandonar hábitos antigos e embarcar em hábitos novos.
Faz sentido para você que está recebendo essa mensagem? Deixa um comentário aqui para eu saber, por favor. E, gente, se vocês tiverem sugestões de vídeo, sugestões de conteúdo, deixa nos comentários também, principalmente no YouTube. Deixa comentários aí que eu adoro. Estou examinando as sugestões que vocês estão dando e vamos surgir vídeos futuros disso, beleza? Desafios dessa semana. A gente tem a Imperatriz. Ela pode estar trazendo alguns desafios no campo emocional nosso. Então, de repente, a gente está vindo de uma semana emocionalmente tensa, emocionalmente turbulenta. Talvez estejamos ainda com as emoções um pouquinho tensas, um pouquinho turbulentas. E a Imperatriz pede para a gente olhar para o nosso lado emocional, para o nosso arquétipo feminino interno dentro da gente, perceber se esse arquétipo feminino ele está bem resolvido. De repente, a gente não precisa dar um pouquinho mais de atenção para ele. De repente, permitir que esse arquétipo feminino se manifeste melhor, ele se expresse melhor, e de repente a gente estava tentando reprimir um pouquinho esse arquétipo feminino, a gente estava tentando prender um pouquinho. Lembrando que o arquétipo feminino tem a ver com a delicadeza, tem a ver com as nossas emoções, prestar atenção às nossas emoções, acolher as nossas emoções, o acolhimento está dentro do arquétipo da Imperatriz. O nosso lado criativo, o nosso lado intuitivo, o nosso lado sensível, o nosso lado delicado, o nosso lado feminino, independente do seu sexo, independente do seu gênero. A Imperatriz pode estar trazendo um pedido para a gente cuidar mais desse nosso lado, para a gente se cuidar mais de repente. A Imperatriz tem esse arquétipo do cuidado, né? O arquétipo materno. De repente a gente precisa aprender a se cuidar mais, aprender a cuidar mais dos outros, aprender a cuidar mais do nosso lar, aprender a cuidar mais das coisas e dos seres que nos cercam, inclusive nós mesmos. Onde está o autocuidado nesse momento? Onde está o seu autocuidado? Você tira um tempinho para cuidar de você? Você tira um tempinho para se prestar atenção, para se acolher, para acolher os seus próprios sentimentos, para acolher as suas necessidades? É uma carta que para mim traz essa coisa do acolhimento, da sensibilidade, do emocional. E de repente vai ser um desafio nessa semana. De repente essa energia vai estar desafiada nessa semana. Talvez a gente caia naquela desculpa de novo. Eu não tenho tempo para cuidar de mim. Eu não tenho tempo para olhar para mim. Você não tem tempo mesmo? Ou é uma desculpa esfarrapada que você está dando num processo de autossabotagem, talvez, para você se deixar em segundo lugar na sua vida, e você tá ali tentando resolver os problemas dos outros em vez de você olhar para você nesse momento, criatura? Me conta. Tá fazendo isso? Olha esse desafio da Imperatriz aqui então pra gente hoje. Pra essa semana, na verdade. Faz sentido? Você se reconhece nisso? Me conta. Deixa um comentário aqui, tá bom? E aí um conselho, uma orientação nessa semana. A gente tem uma temperança aqui, uma carta que eu sempre gosto de associá-la aos equilíbrios, aos desequilíbrios. A gente observar o que está desequilibrado. Está desequilibrado o seu lado emocional? Está desequilibrado o seu lado afetivo, o seu lado afetos, né? Relacionamentos, tem a ver com a Imperatriz também, por conta do arquétipo de Vênus. A nossa sexualidade também está aqui, nessa Imperatriz também, né? Eu sempre esqueço, né, de comentar sobre o arquétipo de Vênus dentro da Imperatriz também. A nossa sensualidade, a nossa sexualidade, as nossas relações, relação com o dinheiro, inclusive, também, relações materiais também, inclusive. Será que está equilibrado isso na nossa vida? E de repente essa semana vai ser uma semana que vai nos convidar a observar que de repente essas energias estão desequilibradas, ou que essas energias ainda precisam de um equilíbrio. Olha a temperança no equilíbrio aqui. De repente essas energias precisam de um equilíbrio. De repente essas energias elas precisam de uma atenção, de um acolhimento. Como é que estão essas energias na sua vida? Como é que está a sua sexualidade? Está bem resolvida? Você está bem resolvida com ela? Quando eu digo sexualidade, não estou só dizendo homossexualidade, bissexualidade, heterossexualidade e outras sexualidades que existem. Eu estou falando a sua relação com o seu corpo, independente da sua sexualidade de relação. A sua relação com o seu corpo, a sua relação com o seu processo sexual, com a sua sexualidade em si. Independente se você é hétero, se você é bi, se você é gay, se você é qualquer outra sexualidade que exista. Como é que está a sua relação com a sua sexualidade? Está bem resolvida? Você se relaciona bem com as relações afetivas e relações sexuais com as outras pessoas? Você está seguro ou segura da sua sexualidade? Você tem essa segurança? De repente é uma semana que vai convidar a gente a refletir sobre isso. E a temperança pede um equilíbrio, né? Se você sente que tem alguma coisinha fora do lugar, que tem alguma coisinha ali que está um pouquinho desequilibrada, é uma carta que pede um equilíbrio aí, pede pra gente analisar as energias que possam estar desequilibradas
e a gente procurar entender essas energias e efetuar uma transmutação, uma carta que tem a ver com transmutações, né? Duas cartas no jogo aqui que tem a ver com transmutação, a morte e a temperança. Então a transmutação daquilo que de repente está um pouquinho desequilibrado, a gente precisa colocar uma energia ali para equilibrar aquilo e voltar a encontrar o equilíbrio. Voltar a haver uma fluidez, né? Será que algum pontinho ali não está bloqueado? Não tem um bloqueiozinho ali, de repente essa temperança está pedindo um tratamento em cima disso, uma carta que tem a ver com tratamento, tem a ver com cura, para a gente curar esse bloqueiozinho para a energia voltar a fluir. Você percebe que essa energia está fluindo na sua vida? Todas as energias, a sexualidade, os afetos, a relação com o dinheiro, a relação material, existe um fluxo gostoso ou existe algum bloqueiozinho aí que a temperança pode estar vindo a gente, tá convidando a gente a refletir sobre isso e a procurar curar isso de alguma forma, encontrar um equilíbrio. Certo? Gente, me conta, o que vocês acharam dessa tiragem semanal? Faz sentido para vocês que estão recebendo essa mensagem? Deixa um comentário aqui para saber, deixa sugestões de novos vídeos e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo!